estamos aqui, mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário e apresentador deste programa. Hoje a gente recebe a Camille, do Movimento Ecoterapia. Ela trabalha com ecoterapia, né? Exato. Deixar ela se apresentar. Beleza. Muito prazer, André. Muito prazer, equipe, por ter me convidado. Estou muito feliz com o convite. O que eu venho apresentar hoje é sobre a Movimento Ecoterapia, que é uma empresa baseada em tratamento com cavalos. Então, a gente tem a existência de 1 ano e 2 meses, mas eu trabalho com ecoterapia desde o ano de 2014 e com cavalos desde os 7 anos de idade. Então, eu tenho uma paixão muito grande por eles, e eu não consigo desvincular, eu faço questão que eles façam parte da vida das pessoas, porque eu acho realmente que é transformador. E como é que surgiu a ideia do Movimento Ecoterapia? A ideia surgiu a partir de um momento que eu trabalhei em vários lugares, né? Trabalhei em ONGs e OCIPs que trabalham com ecoterapia, trabalhei em empresas particulares também. E aí eu vi a necessidade de começar a trazer a minha própria cultura do que eu estava entendendo do que era ecoterapia e como eu podia ajudar várias pessoas que às vezes não conseguem ter acesso ao método ou que têm por um curto tempo. Porque em Brasília, por exemplo, tem as ONGs, né, que desenvolvem o trabalho gratuitamente, mas as filas são muito grandes, às vezes demoram, esse tratamento acaba e elas não têm para onde recorrer. Existem empresas, né, que fazem um tratamento, mas às vezes só para pessoas que têm plano de saúde, pessoas com uma renda maior. Então, inicialmente, o Movimento Ecoterapia vinha com valores mais acessíveis para pessoas que têm uma renda um pouquinho menor. E o que é ecoterapia? Então, a palavra ecoterapia foi desenvolvida no Brasil para representar um método terapêutico com os cavalos. A ecoterapia tem outros nomes ao redor do mundo, como terapia assistida com cavalos, terapias com cavalos, mas no Brasil a gente tem esse termo para significar como método, porque a gente só consegue ter recurso e ser reconhecido quando a gente traz a ecoterapia como método multidisciplinar. Então, são vários tipos de profissionais da área da saúde, da educação e também da equitação que vão fazer esse trabalho acontecer sistematizado para que possa ser reconhecido. E a ecoterapia ela serve para quais problemas, vamos dizer assim, né? Que ela é um adjuvante, né, na verdade. Sim. Para vários problemas. Vamos dizer até problemas emocionais, até problemas físicos ou problemas genéticos. Então, a gente chama de CID, ou diagnóstico, né, ou doenças. Por exemplo, a gente tem usado muito a ecoterapia, tem sido muito indicada para autistas, mas também é muito indicada para síndrome de Down, para síndromes genéticas, para depressão, pessoas com transtornos de déficit de atenção, inúmeras dificuldades, problemas que nascem com a gente, que vão continuar com a gente ou que vêm durante a vida, porque a deficiência, na verdade, todos nós em algum momento vamos ter deficiência em alguma coisa. Né? Seja pela idade, seja um acontecimento, um acidente, um problema emocional. Então, tem pessoas que já nascem com alguma deficiência, né, com uma dificuldade em certas coisas, e outros de nós vamos obter alguma deficiência durante a nossa vida. Então, acredito que a ecoterapia consegue abranger quase que tudo. Tem algumas contraindicações, claro. Quais são? Por exemplo, luxação de quadril, se tiver uma angulação maior do que o normal, talvez não possa fazer, porque vai ter a movimentação do quadril pelo movimento do cavalo, e aí pode piorar aquele quadro. Ou uma escoliose também pode ser que piore, né? Se você não trabalhar direito e tudo, o cavalo não for bem estável, fazer curva demais para o lado da escoliose, pode ser que atrapalhe, piore. E como é que é feita a seleção desses cavalos? Não é qualquer cavalo. Não é qualquer cavalo, com certeza. Eu gosto de dizer que são vários tipos de cavalo. Nós temos que ter vários tipos de cavalo. Por quê? Dentro da ecoterapia vamos atender vários tipos de pessoas, né? E vamos ter vários tipos de programa. No Brasil, na ecoterapia, a gente chama de 4 programas. Hipoterapia, educação e reeducação, pré-esportivo e para-equestre. Por exemplo, na hipoterapia, o praticante, que é a pessoa que faz a ecoterapia, que a gente denomina assim, ele vai ser provavelmente uma pessoa que não vai conseguir ter autonomia nenhuma sobre o cavalo, precisando de ser acompanhado e estabilizado o tempo inteiro. Então, para nós terapeutas, o ideal é que esse cavalo seja menor. Seja menor porque a gente vai estar segurando, dando apoio praticamente o tempo inteiro.
Fora isso, o cavalo tem que ser dócil, né? Bem dócil, bem tranquilo. Então, normalmente esses cavalos já são mais velhos, eles já têm uma personalidade bem estabelecida. E não existe uma raça específica. É mais comportamento. Mais comportamento. Mais comportamento. Mas algumas raças vão auxiliar também. Por exemplo, um cavalo que seja brasileiro de pismo, que é cavalo de salto, muito alto, né? Que ele demora um pouco para ficar, digamos, mais velho, mais idoso, a gente não vai conseguir usar num programa de hipoterapia, né? Pela altura. A hipoterapia no caso daquele paciente que tem alguma dificuldade de locomoção, motora? Normalmente sim. Mas podem ser autistas que são mais jovens, né? A gente está atendendo muito bebê já. Os médicos já estão indicando. Existe alguma idade mínima? Então, vai muito da indicação médica e do centro de ecoterapia. As ONGs, normalmente, elas atendem a partir dos 3 anos. Nós, já que somos de empresa e tudo, a gente já tem recebido praticantes de 2 anos. São bebês que já estão com diagnóstico... já estão com diagnóstico fechado e com indicação médica. Nós precisamos desse respaldo médico, tá? Para fazer a ecoterapia. Isso é uma coisa muito importante. Voltando no cavalo, certo? Então, temos vários programas, temos que ter vários tipos de cavalo e temos várias modalidades equestres. Né? No educação e reeducação, o praticante já pode começar a fazer alguns exercícios de equitação, por exemplo. Né? Vai ter toda aquela parte lúdica, a parte de explorar a movimentação do cavalo, para ele ganhar equilíbrio, força muscular, a gente fazer as mudanças de posição. Mas nesse segundo programa, a gente já começa a pedir para ele ter um pouquinho mais de autonomia. Já no terceiro programa, pré-esportivo, ele já vai ser mais indicado ainda para guiar o cavalo. Acho que é importante ressaltar isso, que não todos os praticantes, mas a maioria de nós, mediadores, profissionais, queremos que os praticantes tenham autonomia sobre o cavalo o máximo possível, né? Às vezes, por isso que é importante, por exemplo, a ação do profissional de equitação, porque vão ter os fisioterapeutas, psicólogos, tudo mais, o profissional de equitação vai conseguir abordar aquilo de uma forma assim, esse praticante pode começar a vir por aqui, para ele guiar, vamos treinar esse cavalo de uma certa maneira, isso é muito legal. A gente pode habilitar os nossos cavalos para as deficiências das pessoas também. Isso é muito importante. Então, para cada doença, você teria um tipo de cavalo treinado para isso? Não para cada doença, para cada programa. Entendeu? Por exemplo, pode ser que um cavalo de par equestre, que já é aquele tipo de Olimpíada, né, de adestramento, você já chegou a ver? Uhum. Então, pode ser que aquele cavalo funcionaria para hipoterapia. Mas é difícil a gente tirar um cavalo atleta de para adestramento, para equestre, para usar na hipoterapia, porque ele tem que fazer os exercícios específicos dele, ele tem que ter uma vida, uma rotina um pouquinho diferente do que aquele cavalo de hipoterapia. Não que todos tenham que fazer exercícios além da sessão de ecoterapia, isso é muito importante ressaltar. Porque às vezes a gente vê que no centro de ecoterapia, o cavalo de hipoterapia, ele anda ao passo, 30 minutos, com o praticante, depois outro, depois outro, depois outro. Esse cavalo ele tem que ter dia de descanso, dia que ele vai fazer outro tipo de exercício físico, né? Para que ele possa, ele é um atleta, ele é um servidor, então ele tem que também deixar a mente dele tranquila, o corpo dele forte. Então né? não é, a frequência de uso não é muito grande para esses animais. Não pode, inclusive. Até porque ele tem que ter um bem-estar para esse animal. Exato. Tem literaturas que falam que um cavalo de, por exemplo, hipoterapia poderia trabalhar em sessão de ecoterapia apenas 15 horas por semana, 10 horas. Nas outras horas ele tem que ter o tempo de descanso e o tempo de outras atividades físicas. Porque o trabalho do cavalo é físico, né? Praticamente. Lógico, tem os momentos que a gente escova, limpa, dá banho, mas a maioria do tempo ele está o quê? Se movimentando. O trabalho dele é movimentar, é fazer a movimentação dele. Então isso é muito importante também. E a questão também de você manter o bem-estar e tudo, Exatamente. Você mantém a sanidade desses animais. Né? Com certeza. Às vezes você vê um cavalo meio apagado, assim, meio com a cara de... apagado mesmo. Você fala, esse cavalo está feliz? Né? Isso é importante observar. O seu animal está feliz fazendo esse trabalho ou ele está infeliz? Né? Então aí um profissional de equitação, veterinário, vai poder observar, né? Acho que ele está um pouco assim... triste, né? Vamos tirar um pouquinho. É porque acaba também que o cavalo é, em parte, o terapeuta, né? Não, ele é o principal. Porque depende muito de como ele vai se comportar para que o paciente em si tenha um sucesso. Com certeza, com certeza. E tornar a vida útil desse cavalo, que acontece muito, a gente pega cavalos já velhos, né?
que já tiveram uma vida em outras atividades, Qual a outros idade esportes. média para ele começar? Na ecoterapia, É. normalmente pegam a partir dos 10. Dos 10? 10 anos, por causa disso. Já é um cavalo considerado maduro. Né? A gente da Movimento Ecoterapia tem planejamento de pegar vários tipos de cavalo, às vezes mais novos, ou em outras situações. Por exemplo, eu adotei 3 cavalos, 2 deles eu fiz um resgate, que eles estavam abandonados no mato lá em Minas Gerais, em Buriti de Minas Gerais. E a gente fez a recuperação desses cavalos, tanto física, como preparamos eles para atendimento de ecoterapia. Um deles, que infelizmente agora se machucou, cortou o tendão, assim, coisas que acontecem com cavalos. Do nada ele se machuca de uma maneira, não. Enfim, mas está sendo tratado e tudo. Mas é um dos meus melhores cavalos, né? Eu tenho 7 lá. E ele estava assim, indo super bem com um praticante com paralisia cerebral, que já guiava o planejamento de eles irem para competições esse ano. Mas tudo bem, temos os outros. Bom, 2 desses cavalos, um para essas atividades esportivas e também ele trabalhava em hipoterapia e o outro só para atividade esportiva. E passei a cavalo também. Então, é possível você treinar o seu cavalo. Você ter cavalos que vão ser mais difíceis. Mas às vezes no centro de ecoterapia a gente não tem profissional especialista nisso. Vou pegar esse cavalo e vou treinar. Ou às vezes não tem tempo, não tem recurso, né? Porque tudo é muito caro, como se fala de cavalo. E uma equipe multidisciplinar trabalhando com... Acaba ficando mais... Mas dá pra fazer. Se a gente se organizar, dá pra fazer sim. Lá você tem 7. 7 cavalos. Todos mais ou menos nessa média de idade. Não, tem um potro de 9 meses, tem um cavalo de 18, tem o meu cavalo mais antigo, que é o meu cavalo que eu tenho há 21 anos, que é o Revolution. Eu peguei ele com 3 anos, na verdade foi um presente de Natal. E eu ia mudando de trabalho, eu trabalhei em vários lugares, ele ia indo comigo. Eu ia, tem um cavalo, né? Pô, ele é bom. Só tá bom, Camila. Traz cavalo para dar aula, atender com a gente, né? Aí finalmente, agora 1 ano e pouco, eu consegui ter a chácara e levei ele para morar comigo. Finalmente a gente... Era um objetivo de vida, na verdade. Que esse cavalo pudesse viver comigo, que eu tratasse dele todos os dias e convivesse com ele, porque estando em outros lugares são outras pessoas que tratam. Né? E esse manejo direto também facilita para você poder trabalhar com eles, né? Sim, é mais trabalho, né? Eu acordo 5 da manhã, eu só paro de trabalhar 10 horas da noite. Mas é bom demais. Não, assim. E essa convivência também deles mais perto faz com que eles fiquem mais tranquilos. Sim, é uma experiência única. É uma viagem para dentro mesmo, de imersão com os cavalos. É incrível. Porque o cavalo é muito rotina também, né? Muito, eles precisam de uma rotina muito bem estabelecida. Então, se você tem essa mudança de rotina muito frequente, ele acaba ficando ruim para trabalhar também. Fica estressadíssimo, né? Eles amam rotina. E o estresse é prejudicial por demais. Demais. Isso mostra, né, no comportamento deles, o estresse vai aparecer em algum momento. Isso. Lá como você falou, né, vocês atendem com deficiência motora. Sim, também. E o resultado é bom? Muito bom, muito bom. Ele é perceptível rapidamente. Por isso que a ecoterapia é tão incrível. A gente percebe a melhora rápido, né? Não só, menos nós profissionais, as famílias que relatam mais, né? Falam, cara, meu filho está melhorando, está desenvolvendo. Tanto que às vezes quando eles recebem alta, por exemplo, dos sociais, as famílias ficam super preocupadas e tristes, né? Porque vai vendo como modifica, né? Ajuda nos problemas da vida diária, né? Nas deficiências. Mas também muito mais, às vezes, no emocional. Porque o cavalo empodera, né? Então imagina uma pessoa que tem dificuldade de andar, mobilidade reduzida, um cadeirante, poder passar a andar, trotar, galopar, executar vários, fazer várias coisas, ter mais independência é incrível, é transformador. E o sucesso dessas terapias, ele é maior quando você pega já criança ou com pessoas mais velhas? Acho que da parte física e cognitiva, crianças mais rápido. Mas acho que a parte emocional, adultos, é rápida também. Às vezes menos nessa parte motora, física, e mais na parte emocional, que é tão importante. E também, né? Tem alguma questão de idade, se muito mais velho, ou vai depender, obviamente, depende da indicação médica. Sim. Não, acho mas tem alguma restrição, não? Para todas as idades. Como eu disse antes, a restrição vai ser só se for uma coisa física, às vezes mais grave, que realmente vai piorar o quadro, né? Então, normalmente é para todas as idades. Já tem idosos fazendo para tratar Alzheimer, Parkinson, né? Tem pesquisas já sendo feitas.
Então, não tem idade, assim. Acho que, por exemplo, a Rainha Elizabeth montou a cavalo até os seus 98, né? Anos 90 e Elizabeth é aquilo, como diz os outros, é reptiliana. Isso. E muitos outros idosos. Os cavaleiros profissionais que montam cavalo a vida inteira, você vê vários idosos andando a cavalo, entendeu? Às vezes não praticando mais aquele esporte, né, de alta intensidade, mas estão sempre com cavalos. Inclusive, eu acho que isso melhora a qualidade de vida drasticamente. Quem anda a cavalo com frequência, sei lá, de preferência todos os dias, 4 vezes por semana, 5, vai ter uma... É porque é um momento também, não só na questão da ecoterapia, mas você andar a cavalo também é um momento que você meio que relaxa, né? E você tá Você desestressa. Desestressa e tá mexendo seu corpo todo. Capacidade respiratória, circulação do sangue, postura, músculo, equilíbrio, tudo, né? Tá sendo ativado o tempo todo quando você tá com o cavalo. Né? Então, por isso que a gente usa como método mesmo, porque foi percebido mudanças, melhorias físicas a partir desse movimento que o cavalo produz, principalmente no passo. Inicialmente, depois trote, depois galope. Né? Todas nos ajudam muito. É porque a gente vê muito em vídeos, coisas mais quando você tem uma deficiência de coordenação motora. Sim, é porque é mais perceptível, né? Você consegue enxergar isso melhor. Você consegue treinar o organismo melhor, por assim dizer. Quantitativamente, obrigado. Qualitativamente, você observa, né? Vai vendo as melhoras. Então, isso é mais fácil de medir também. Isso que é importante, porque agora a gente consegue fazer pesquisas e medir esses fatores. Porque fala, melhora, que bom, né? Aí, né, os médicos vão falar, tá, melhora, mas vocês têm que me dizer em que melhora. A gente vai observar e vai fazer uma análise de dados para ver se melhora mesmo. Isso e você disse que lá vocês têm uma equipe multidisciplinar. Temos uma equipe multidisciplinar. Isso ajuda também bastante a vocês terem essa mensuração do quanto está melhorando. Sim, com certeza, com certeza. Quanto mais colaboradores, mais profissionais, né, engajados de verdade, melhor a gente consegue perceber. E você estava comentando mais cedo a questão do autismo também. Como é que ele ajuda nesse caso? Bom, vai começar ajudando porque o autismo é um transtorno do desenvolvimento. Né? Então, digamos assim que o cérebro da pessoa trabalha diferente, o pensamento é diferente, tudo é diferente. Então, o andar a cavalo, que a gente chama de movimento tridimensional, vai fazendo uma ativação da neuroplasticidade, que às vezes essa área está um pouquinho mais desacordada, não está sendo bem trabalhada. Né? Então, e a gente vai pegando as outras especificações do autismo que a pessoa vai ter e trabalhando também com as nossas áreas de atuação de profissionais. E nesse caso do autismo vai depender muito do grau. Sim, muito do grau. Então a gente tem que saber exatamente como está, qual é o grau, quais são as especificações lá, atraso na fala, né? Agitado, tudo isso para a gente ir trabalhando como profissionais junto com os cavalos, os recursos das nossas profissões e também, principalmente, a movimentação do cavalo. Isso é importante ressaltar. Então, ou seja, independente de qual é o diagnóstico, como você disse, é um método, mas ele não é um método fechado. Não. Depende muito do paciente. Sempre. Vai ser Você vai trabalhar a questão do próprio paciente, o que ele precisa. Exatamente, é um tratamento individual. Até escolha do material que a gente vai usar no cavalo, o que a gente vai fazer durante a sessão de ecoterapia. A sessão dura mais ou menos quanto tempo? Olha, em Brasília normalmente elas duram 30 sessões. Ou 30 sessões, desculpa, 30 minutos. Na movimento ecoterapia eu quis propor 40 minutos. Porque tem o tempo de aproximar do cavalo, de dar tchau, de cumprimentar a equipe e tudo. Então eu percebia que era pouco tempo. Perde um minutinho aqui para montar, para aproximar, não sei o que, eu achava pouco. Já dos 30 ficava menos do que 30. Eu falei, não, vamos dar 40. Já é mais tempo. Porque, às vezes, dependendo, se a gente falar no paciente autista, por exemplo, essa aproximação é muito mais difícil. Alguns você sim, se iniciar. Não. Alguns sim, alguns não. Depende do grau. Depende da pessoa, não é nem o grau. Vai ser muito individual, assim. E às vezes o praticante já se aproximou, aí aconteceu alguma coisa que ele, de repente, volta para trás e não quer aproximar mais do mesmo jeito. Né? E a receptividade, quando é indicado a ecoterapia? É boa ou ainda tem uma galera que é meio receosa? Olha, eu pessoalmente tenho percebido que não é receosa por parte das famílias, né?
nem um pouco. Na verdade, eles querem buscar os tratamentos logo. Uhum. Alguns poucos médicos ainda têm um pouco de receio, alguns mais tradicionais, mas são poucos também hoje em dia, muito poucos que vão contra ou não querem indicar, né? Mas isso de algum tempo para cá tem melhorado Sim, bastante. melhorou, antes era menos, com certeza. Menos indicações, pessoas menos abertas a isso, hoje em dia já melhorou muito. No Brasil, a ecoterapia existe há 32 anos, quase 33 anos, né? É bastante tempo. É, bastante tempo. Mas no mundo a gente estuda terapia com cavalos, o cavalo como benefício, né? Acompanha a história da humanidade, né? De muito tempo. E como você falou, tem um ano e pouco que é a empresa. Isso, que é a empresa. Né? E o que você sentiu nessa mudança? De passar de trabalhar com ecoterapia e administrar uma empresa que faça isso. A mudança foi bem drástica. Foi bem drástica, eu tive que ativar em mim um lado empreendedora, né? Eu era uma boa profissional, né? Que fazia a mediação, acho que bem. E assim, está sendo realmente um desafio, né? De crescimento pessoal, amadurecimento, gerenciar pessoas, cavalos, né? Mas está sendo assim muito bom. Como eu disse, eu queria trazer essa cultura do pensamento que eu tenho observado em vários lugares, que o cavalo tem que ser o mais bem tratado, ele e os praticantes, né? Os profissionais também, claro, mas o cavalo é o principal. Tem que ser cavalos que têm uma boa vida, cavalos felizes, que a gente tenha um treinamento adequado para esses cavalos. Ah, esse cavalo é bom, é velho, traz aí, bota para serviu? Não, não é assim, entendeu? Não pode ser assim. Até porque você não pode descartar um animal Isso, assim. Exato. Você não se descarta uma vida, né? Às vezes ele pode ter um outro trabalho, pode ser usado. Então isso para mim é muito importante. Então a Movimento Ecoterapia surgiu também para isso, né? Para ajudar a mostrar que o cavalo de ecoterapia merece ser muito, mas muito bem tratado. Até porque ele é o principal nessa história toda, né? Exatamente. E você falou que você tem 2 que foram resgatados. Sim. Tem Aroeira mais? e Ônix. Tem mais que foram resgatados? Tem mais um que tava morrendo. De forma, eu dei uma mixaria para uma pessoa, né? Um dinheiro. E aí ele deu um cavalo, ele tava. Aí até falava assim, você não pega um cavalo desse, né? Eu falei, mas eu senti uma coisa nesse cavalo. Assim, tanto que ele tava com os cascos, assim, sem fazer os cascos há muito tempo, as mãos bem tortas, assim, né, pra dentro. Cavalo magro, estranho, tinha abronema, enfim, vários problemas de saúde. Aí eu falei, não, eu sentia que esse cavalo... Tanto que no dia que eu fui vê-lo, a minha filha foi comigo e o jeito que ele, quando eu cheguei perto, ele fugiu. Mas quando ela se aproximou, ele parou e ficou. Eu falei, cara, tem alguma coisa especial nesse cavalo. Aí beleza, chamei o veterinário, tirou o sangue, ver se ele não tinha nenhuma doença infecciosa. Falou, pode levar. Aí levamos. E agora a gente está tratando, na melhorando, eu já estou passando a usar ele. Comecei a fazer um treinamento, inclusive no final de semana retrasado, a gente fez uma prova de equitação do trabalho, que é uma modalidade até nova no Brasil, que a gente simula obstáculos do campo em pista. Então tem porteira, tem ponte, tem o redil, tem argola que a gente coleta. E aí eu levei 2 praticantes da Movimento Ecoterapia. Um deles é autista, adulto, e montou o Caramelo. E ele ficou em 2º lugar, eles foram super bem. Então fomos fazendo um trabalho com esse cavalo, né? Ele não está perfeito, ele nunca vai ser perfeito. Quem é perfeito, né? Não existe nenhum ser vivo perfeito. Então, lá, além desse trabalho com ecoterapia, em si você tem feito reabilitação desses animais, sim. Desses animais. Sim. E deve ser extremamente gratificante. É muito gratificante. É mais gratificante no sentido deles confiarem na gente, né? Estarem dispostos a trabalhar. Isso é realmente... É porque eles devem ter passado uns perrengues bravos, né? Passaram. Mas animais muito resistentes, apesar de serem frágeis, esses em específico muito resistentes. Passaram por situações assim de vida ou morte mesmo. E não morreram. Então, vocês são guerreiros. Estão em uso. Estão em uso. Só o que cortou o tendão que Sim. está parado em tratamento, daqui a 1 ano ele deve voltar. Mas não vai ser mais o mesmo, mas vai ter ainda a sua função, né? E lá você tem toda essa atenção com a sanidade desses cavalos. Sim, temos 2 veterinários que acompanham eles, né? Todos os nossos animais. Isso é muito importante. Nosso caseiro também, que é guia. A gente tenta fazer a limpeza do ambiente mais adequado possível. São animais que vivem em piquetes, né? As nossas baias são abertas, a porta não tem porta. O
cavalo entra se quiser e sai. O piquete grande. Favorece também ele não ter cólica, né? Muito, muito. E aí, quando não tem sessão nem nada, eu solto eles todos na chácara. Aí eles ficam na manadinha deles, né? E se dão bem, sem estresse. Mais ou menos. Tem a égua lá que deixa todo mundo doido. Até os castrados, eles ficam todos malucos. Mas enfim, a gente vai dando um jeito. E existe alguma diferença de cavalo macho ou fêmea para poder... Pra ecoterapia? Dizem que sim, que a questão hormonal ela é importante. Essa égua eu ainda não uso, porque eu tô domando ela, né? É a Duna, a Árabe, ela tava morrendo. Ela é muito dócil, mas ela entra no cio o tempo todo. Então, como eu disse, tem uns cavalos até castrados que eles mesmos alteram o comportamento com ela, né? E aí pode, assim, prejudicar o grupo de animais, né? Se entrar égua no cio, tem 2 machos que são dominantes, assim, que tem mais dominância e podem brigar quando essa fêmea estiver presente. Então, é complicado. A égua pode dar uma desestabilizada, mas dá pra trabalhar. Mas é controlado. Dá pra controlar. Depende do que tá acontecendo, né? Bom, são várias sessões de hipoterapia, vários praticantes que precisam de apoio o tempo todo. Aí aparece a égua com outro praticante, aí os cavalos começam a ficar malucos, alterar o comportamento, relinchar, e aí pode isso dar também coisa. acaba afetando o próprio paciente, né? Exatamente. Podem ficar nervosos, com medo. Pode acontecer um acidente que o cavalo altera o comportamento. A gente tenta evitar que altere, mas pode acontecer, é um ser vivo, né? Então a gente tem que estar preparado para fazer uma retirada de emergência. E vocês têm uma média de quantos atendimentos lá? Na Movimento, nós temos 16, por enquanto. Então, ainda na missão de conseguir divulgar, né? Aparecer mais praticantes, fazer parcerias. Por enquanto são 16, entre 12 deles são sociais. Pagam valores reduzidos. E fica onde? Uma coisa que a gente não comentou é. desde o começo. Fica onde? A Movimento Ecoterapia, que vocês podem achar o site, é www.movimentoecoterapia.com. Nós estamos no Lago Oeste, que é uma região bem bonita e interessante de Brasília. A gente acompanha ali o Parque Nacional, né, tem muito ecoturismo. E o Lago Oeste são setores de chácaras. Daqui do plano dá mais ou menos 20 quilômetros. É pertinho. E aí são chácaras, área rural, e nós estamos lá na Rua 12. E qual é o tamanho lá? 2 hectares. 2 hectares. 20 mil metros. Um espaço bom. Bom, ótimo. E lá tem só ecoterapia? Não, tem uma aula de equitação, passeio a cavalo, inclusive passeio a cavalo inclusivo. Por exemplo, tem um filho autista que quer fazer um passeio a cavalo. A gente faz um passeio organizado para essa criança. Vamos supor que ela não consiga ficar sozinha no cavalo, com o cavalo andando. Aí vai um mediador do lado, vai um guia puxando. Se a mãe quiser montar em outro, o pai também. Isso legal. É bem legal. Acho importante, porque às vezes não, eu percebi as coisas que eu fui percebendo com a minha profissão, né? Onde eu trabalhei. Às vezes a pessoa vai fazer ecoterapia, mas não tem acesso a um passeio a cavalo, né? Não é seguro. Enfim, então é um serviço que eu quis propor também. Sempre com valor acessível. Eu até brinco com você, nunca vai ganhar dinheiro assim. E essa questão do autista é bem complexo, né? Porque eu sempre tenho uma conhecida minha que ela tem um filho autista. Ele é pequeno e tudo. E assim, você vê que todo progresso é muito bem-vindo. Sim. Né? E com a ecoterapia tem-se um progresso bom, dependendo do grau, óbvio. Sim. Mas você consegue ter uma... Claro, com certeza. Porque a gente trabalha as questões da vida diária, né? Com o autista. Ele nunca vai deixar de ser autista. Mas a gente pode minimizar as dificuldades dentro do grau dele, né? Quem sabe ele descer os graus, né? De um grau 3 e baixando. Às vezes vai descer, às vezes não vai. Mas procurar que ele tenha mais autonomia. Isso aí, com o cavalo é super importante. Porque o cavalo é aqui e agora. Né? Às vezes você traz uma situação com o autista que ele tem que resolver com o cavalo. Às vezes ele vai, né, sentindo o espaço, vai até onde vai, e vai estimulando ele também. E vai ajudando também a convivência, né? Com certeza. Torna ele mais... Com certeza. Inclusive como profissão. Eu acredito que os autistas podem ter profissões com os cavalos. A gente tem esse planejamento também como profissão para os autistas, sabe?
que eles consigam exercer atividades autônomas na presença dos cavalos. Acho que é um recurso bem legal, assim. Eles costumam gostar muito, né? Se encantar mesmo com eles. E você trouxe algumas imagens, né? Ah, sim. A gente poder dar uma olhada. Esse foi no início da Movimento Ecoterapia. Eu não tinha ainda a chácara, né? Então a gente começou a fazer o projeto dentro do rancho da minha amiga, que é na Rua 9. Uma grande amiga, assim, sem palavras, um amor de pessoa, uma pessoa incrível. Ela deixou a gente começar a fazer a movimento lá. E um espaço lindo também. Eu trabalhei com ela no passado, com os cavalos dela. E aí a gente recebeu os primeiros praticantes nesse espaço. E depois nós fomos... Aconteceu uma coisa na minha vida, uma oportunidade incrível, assim, imperdível, de pegar essa chácara na Rua 12 e implementar o movimento ecoterapia lá. Esse é um amigo, um grande amigo uruguaio, a esposa dele passou também. A gente fez essas imagens aí esse dia com drone e tudo. Foi bem legal. Isso é aproximação. Aproximação para a hora de montar. Então sempre cumprimentar a equipe, cumprimentar o cavalo, né, fazer carinho no cavalo. Tem crianças, pessoas que vão ter dificuldade de tocar, às vezes tem uma dificuldade sensorial. Então isso, só de você ir ganhando isso aos poucos, com que ela vá Eu achei legal esse negócio da plataforma. Isso, tem vários tipos. É mais fácil para montar, né? Ajuda quem tem mobilidade reduzida e nós também a colocarmos as pessoas. Questão da acessibilidade, né? E o cavalo tem que ser bem dócil, né? Porque eu vi a menina tá segurando... Sim, tem que ser dóceis. Tudo treina, né? A gente vai treinando. Alguns não conhecem, não são acostumados, e a gente vai treinando aos poucos. O treinamento do cavalo é sempre contínuo, deve ser contínuo. Como a gente falou, tem a rotina, né? Tem a rotina. Tem que manter aquela rotina. E cavalos precisam se alimentar de volumoso, pelo menos 6 a 12 quilos por dia. Então é muito capim. É o ideal, né? Seria o ideal. Ração, mas até 1% só do peso deles. E o capim volumoso em maior quantidade. É porque eles têm que ser mantidos também num peso... Sim, não pode ser... Exato, não pode ser muito magro, nem obeso, né? Tem que estar numa... Dá pra facilitar o serviço, né? Sim, e qualidade de vida deles também, né? Mas prolongar. Esse é o nosso logo, eu que fiz. Fiz tudo. O site, o logo. Muitas coisas. E... essa questão da aproximação, ela é mais fácil quando... Mais fácil? Diria quando a pessoa já tem um interesse, já gosta, já busca aquilo. Eu costumo dizer, já falei isso várias vezes e gosto de repetir. Tem pessoas que eu acredito que já nascem com esse vínculo com o cavalo. Não sei se é uma coisa cósmica, espiritual, ou se identifica. Mas tem algumas que já sentem, acho que o cavalo já tem facilidade de se aproximar dele. Entendeu? Então, pessoas assim vão ter mais facilidade de chegar perto desse animal, de montar e tudo mais. Outras vão ter mais dificuldades por N motivos, né? Ou o dia não tá bom, pode acontecer. Não gosto de cavalo, já vi um cavalo, já aconteceu isso. Tem uma criança autista, os pais relatam. Já até subiu no cavalo, vai ser tranquilo. Chega no dia, a criança chora, não quer aproximar, pode ser do dia também, né? Não teve um dia bom e tudo, tá com um pouquinho mais de dificuldade, mas pode ser que no outro esteja bem. E no caso do autista, acho que também às vezes depende do gatilho. Exatamente. Daquele dia, o que desencadeou aquilo sono ali ou não. ruim, tudo. Né? Mais complicado se lidar com um paciente autista do que com dificuldade de coordenação motora ou não? Por conta às vezes, essa dificuldade de aproximação? Pode ser que sim. Às vezes pode ser que seja um pouquinho mais complicado. Pra ele mesmo, né? Aí um ambiente novo, uma pessoa nova, um cavalo, um monte de estímulo, né? Acho que pra ele é mais difícil pra ele e reverbera em tudo. Pensa assim pro autista. Tá difícil pra ele, né? Difícil pra gente. Ele tá tentando entender, eles são sensíveis, né? Muitas coisas. Então, pode ser mais difícil pra ele sim, com certeza. E você comentou a questão de pacientes mais idosos, com Alzheimer e Parkinson. Sim.
E tem tido uma melhora significativa? Tem, principalmente na hora. Vamos supor, um Parkinson que já tá com grau de... já tá tremendo bastante. Sobe no cavalo, você já vê que vai diminuindo. O cavalo começou a movimentar, andando, você já vê que já vai parando. A tremedeira já vai diminuindo, é impressionante. Pô, legal. Muito. Acho que essa estabilização neural, né? Com o movimento do cavalo, também a perda e recuperação de equilíbrio. E aí vai estabilizando. Já vi com outros tipos de CIDs também, de deficiências que tinha essa tremedeira, e estar no cavalo montado diminuía. Impressionante. Estabilizava, assim, sabe? Legal. E com Alzheimer é mais por uma questão de tranquilização? O paciente porque ficar mais... a ecoterapia ela melhora globalmente, né? É tudo que está sendo trabalhado ali. Então, pro Alzheimer, que tá havendo perda, né? De capacidade de movimentação, perda de memória e tudo, vai ajudar nisso globalmente mesmo. Isso que é interessante, ressaltando, né? A ecoterapia trabalha o indivíduo globalmente. Mais do que outras terapias. Tô brincando. E na questão que você falou também, ele é adjuvante nessa questão de depressão, ansiedade. Muito. Sim, total. Porque são atividades físicas ao ar livre, né? Está com um animal vivo que precisa que você esteja aqui e agora, né? Mostra às vezes o que é mais importante, né? Na vida, que é estar no presente. E é um ser que empodera, né? E cuidar, e sentir um calor, e ver ele te respondendo. Acho que é uma coisa que transforma uma pessoa, assim. Ainda mais nessa vida corrida que a gente tem, né, hoje em dia. Acho que a pressão de ser... É um momento de desligar um pouco também, Exato. Né? A gente sofre muito a pressão de ser, de ter, né? A gente precisa ser tudo. Ser tudo bom, tem que ser ótimo em tudo. Então isso eu acho que pressiona muito as pessoas, né? Claro, depressão tem questões hormonais também, né? Físicas. Mas acho que questões emocionais colaboram também. E o cavalo tem isso. E geralmente as sessões são individuais. Geralmente tipo assim, sim. Você não tem vários animais andando juntos. Temos sim. Mas boa parte das sessões são individuais. Mesmo que tenha vários cavalos, fazendo uma sessão com algum praticante, sei lá, tem 5 praticantes que são do programa de hipoterapia. Elas podem estar acontecendo sim no mesmo horário, mas o atendimento vai ser individualizado. Isso. Mas acontece de ter união dessas sessões. Ou ter grupos de escola, de equitação, ou do grupo de pré-esportivo, seja juntos, os cavalos dão uma aula para todos, né? Pode sim acontecer de ter vários cavalos juntos, com certeza. E aí isso ajuda também na sociabilização do paciente. Com certeza. Essa questão que você levantou é muito importante. Trabalhar com cavalos e pessoas junto com os cavalos trabalha a questão de sociabilização também. Bastante, inclusive. Isso ajuda bastante na recuperação, não? Com certeza, com certeza. Pessoas que têm dificuldades, não têm acesso, né? Essas relações sociais mais amplas, vai ajudar bastante. Pode soltar. Esse é um vídeo interessante porque quem está filmando é um adulto autista, que ele tinha ido lá no centro nesse momento. Estava tendo uma sessão de mãe e filha. A filha está aqui mais para a esquerda e a mãe aqui à direita. Então elas estão fazendo o mesmo exercício físico. A mãe morre de medo de cavalo, mas topou em fazer essa sessão com a filha porque a filha pediu, estava precisando da companhia da mãe. Então a gente tem muito essa coisa de incluir todo mundo. Que eu gosto de afirmar que a Movimento Ecoterapia é um centro de ecoterapia familiar. Então eu quero que todo mundo chegue lá, se quiser ficar lá, pegando na nossa horta, pegando fruta, participar das sessões, ajudar com os cavalos, assim, para se sentir em casa mesmo. Né? Todo mundo... E nesse caso também o apoio da família é essencial, né? Com certeza. Sem família é muito mais difícil, né? Muito mais. Esses são os cavalos que eu estava falando, que a gente resgatou lá no mato de Minas Gerais. O Aroeira e o Ônix. É pai e filho. Acredito. Tão bonitos. Lindos. E eles, quando a gente resgatou, eles os dois têm as orelhinhas tortas aqui, né? Porque eles estavam cheios de carrapato, né? E uma nuvem de mosca, uma coisa bizarra. Eu nunca tinha visto tanta mosca na minha vida. E agora eles estão ótimos. O Aroeira ainda é impetuoso, assim, ele ainda
tenta, não quero ficar com você, eu quero ficar solto só, mas ele tem adaptado melhor. Inclusive ele ficou em terceiro lugar também com essa praticante desse vídeo aí na nossa prova de equitação do trabalho. Que é aquela que você estava falando das argolas, de simular uma situação Isso, real. Exato. É uma prova que simula situações reais no campo, é isso? Só que a gente faz uma pista. Aí a gente chama de maneabilidade. Essa parte. Tem a de ensino, que a gente faz um adestramento mais simples, e a de maneabilidade. Essa com os obstáculos é a maneabilidade. Ela é muito desenvolvida na França, em Portugal, na Espanha, já é bem acentuada. Aqui no Brasil é bem recente. Né? A gente está tentando trazer isso para os deficientes mesmo. Tem uma categoria especial que eles possam fazer, porque os outros esportes equestres que são adaptados, que são para-equestres, são caros, né? Não deixa de ser caro. Para fazer um adestramento, um para-equestre adestramento, tipo nível olímpico, você tem que ter um mega cavalo. Porque é complexo, os movimentos são complexos e tudo. A roupa, né? Aquela roupa de pismo clássico, as viagens. Continua sendo caro. É mais acessível, mas ainda é caro. Aí uma modalidade dessa já chega a ser mais acessível, inclusive para a população. Entendeu? E domina bem o cavalo, e pode dominar em várias situações aí. Esse é o aroeira. Esse é um daqueles resgatados. De novo. Ele é bonitão, cara. Ele é lindo, querido. E... Essa é a nossa fisioterapeuta trabalhando com uma criança autista. A gente utiliza objetos também às vezes, né? Para desenvolver questões de psicomotricidade, brincadeiras, a parte pedagógica. Estava pegando aqui, já que foi isso. Estava pegando, acho que é o Dia das Crianças. Isso é parte do nosso espaço aí, né? É bem arborizado lá em casa, tem vários tipos de árvore, acho isso importante. Também é a imersão da natureza, né? Porque às vezes tem cavalos nos lugares, as pessoas desmatam tudo para montar pista, baia, né? Capim, pasto. E aí a gente quer que tenha uma imersão na natureza. Isso faz com que os cavalos fiquem mais tranquilos? Eu acredito que sim. Ou que você tem um ambiente menos modificado? Eu acredito que sim. Até energeticamente, né? E a possibilidade de um cavalo coletar uma fruta, buscar uma sombra naturalmente, né? O cavalo ser cavalo. Cavalo ser cavalo. Isso. Aí não tem como eles serem, né, totalmente na natureza, porque a gente domesticou, né? Na situação eles trabalham pra gente. Mas o máximo que eles puderem ter de natureza preservada deles, né? Que isso seja feito. Acho que isso demonstra no cavalo. Você chega perto do cavalo, você vê um cavalo vivo, né? Com um olhar vivo, né? Querendo participar das coisas, ficando feliz em estar solto. É porque foi o que a gente comentou um pouco antes, né? A questão do próprio bem-estar do animal. Exato. Isso é essencial para que você tenha um cavalo que trabalhe bem. Sim. E um cavalo que trabalhe muito tempo. Né? Porque eu não quero ter um cavalo que eu... Assim, eu até tenho problemas com isso. Esse cavalo você podia vender, passar pra frente. Eu não quero ser acumuladora de cavalos, até porque é caro mantê-los, né? Mas que seja um membro da família. Esse cavalo, que nem o Revolution, que é meu cavalo mais velho, ele é membro da minha família. Ele é meu primeiro filho. Antes da minha filha humana, eu já tinha o Revolution como filho. Então, que seja um membro da família e que cuidemos dele com responsabilidade, né? Pra sempre, o máximo possível. E como é o trabalho com os cavalos? Em qual sentido? Que deve ser extremamente, assim, gratificante. Porque aí, assim, a gente tirando a questão do cavalo trabalhando, no momento em que ele está de folga. Sim. Porque... Quando ele está de folga, a gente está trabalhando para ele. E como você disse, é na sua chácara. Isso. Eu literalmente abro um portão, eu já mudo, cheguei no trabalho. Então, assim, como é que é essa convivência com os cavalos no dia a dia? Porque deve ser extremamente gratificante, desestressante. Sim. Apesar de ser o trabalho... Sim. Eu digo que eu amadureci muito. Deixando da parte de ir ver o meu cavalo, ir trabalhar com os cavalos, morar com os cavalos me fez amadurecer muito. Eu tô até ficando um pouco antissocial, eu quase não quero sair mais de perto deles, né? Vai numa festa, aniversário, mas como é que eu faço? Deixar eles aqui. Mas eu estou aprendendo muito. Você conviver com eles todos os dias diretamente, você vai percebendo os detalhes, a personalidade de cada um,
Claro, tem a rotina, sabe quantas capinhas tem que comer, quanto de ração se come, né? Tem que sempre estar tudo bem organizado. Você tem que saber dar uma medicação, mesmo você não sendo veterinário. É bom você saber disso, né? O básico, pelo menos, que pode acontecer acidentes e até chegar um veterinário, você tem que fazer o primeiro socorro. Mas eu digo assim que não tem como não viver pelo cavalo, né? Quem ama, a gente vai viver por ele para sempre, assim. É muito difícil quem ama ficar longe deles. Acho que a gente começa a fazer parte. Mais do que eles fazerem parte de nós que amamos eles, que trabalhamos com eles, passamos a viver essa realidade deles e se entregar totalmente aquilo. E essa observação também faz com que você perceba detalhes mínimos, né? Detalhes mínimos. De se ele tá bem naquele dia, se não tá. Com certeza. Até não só uma doença, uma cólica, uma possível cólica, mas ele tá triste, né? Aí você vai verificar o que tá acontecendo. Normalmente está ligado à questão de saúde, né? A tristeza do cavalo. O cavalo bem, normalmente ele tá bem. Se ele começa já a ficar meio triste, meio apático, você vai percebendo no dia a dia. E como é que você vê a questão da ecoterapia no Brasil? Tem avançado muito? Muito. Tem avançado muito. Mas porque tem profissionais como instituições que são sérias, né? E que têm trazido isso como estudo científico e mostrado que é eficaz, tendo fazendo análise de dados assim, né? Com uma certa frequência e seriedade. Tem crescido muito e está crescendo muito. Aqui em Brasília já temos vários centros de ecoterapia, muitos mesmo. De um tempo, quando eu comecei para agora, tem mais uns 4, 5 que já foram abertos, desde 2014. É bastante, né? Bastante. E no Brasil inteiro também. Muitas pessoas têm procurado, os congressos têm mais gente, as pessoas têm se interessado. Eu recebo muito na Movimento Ecoterapia no meu WhatsApp, pessoas buscando cursos, né? Que às vezes não conseguem viajar para Brasília, porque aqui tem a Associação Nacional de Ecoterapia, né? A Percursora. E aqui que fazemos os cursos para nos tornarmos profissionais da ecoterapia. Aí tem gente que às vezes não consegue vir ainda, já quer ir fazendo um curso online. Muitas pessoas estão procurando já, assim, aprender desde sempre. Tendo esse interesse mais pela natureza, né? Não só com o cavalo, com a natureza. Acho que terapias com tudo. Sair um pouco dessa vida urbana e voltar para realidade lá fora. Como é que você vê o avanço da ecoterapia? O que você vislumbra para o futuro? Eu vislumbro que vai ser quase que obrigatório para todo mundo. Que vai, assim, penetrar em tudo. Vai entrar em todas as disciplinas de graduação da área da saúde e da educação. Essa parte eu acho que vai se tornar matéria obrigatória. Eu vejo a parte de equitação também, que é muito importante a gente estar... Agora, tem pouco tempo que no Brasil a gente começou a formalizar essa profissão. Porque é muito você é professor de equitação, tá, mas você tem uma formação para isso? A gente tem poucas formações profissionais de equitação, por exemplo. Né? Tem cursos, tem profissionais que dão aula, tem formações, mas ainda é pouco. Isso vai formalizar melhor. Acredito que isso é muito importante, inclusive, para a ecoterapia. Né? Porque o treinamento, você ser um profissional de equitação, para dar aula para uma pessoa com deficiência, né, você tem que ter toda uma pedagogia, né? Eu sei, por exemplo, você é pedagoga, eu sou pedagoga. Eu tenho que saber as etapas de desenvolvimento da minha criança. Eu acredito que eu tenho que saber isso bem, inclusive dentro do quadro dela, para aplicar aquilo melhor. Voltando, então acho que a ecoterapia vai aumentar o número de centros, as pessoas vão buscar como terapia, mesmo tipo psicoterapia, acho que isso vai aumentar também. E vejo só crescendo mesmo. E, como você falou assim, não é só simplesmente pegar, botar o paciente em cima do cavalo e... Não, você tem que ter uma formação para entender aquilo que você está fazendo. Exato, a gente faz uma avaliação. Pelo menos a avaliação psicológica e fisioterápica é obrigatória. Essas duas no Brasil é obrigatória. A gente já pode fazer as outras. Lá a gente faz a pedagógica também, com acompanhamento de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? A parte de equitação, tudo isso você tem que avaliar, faz a avaliação, define os objetivos iniciais, faz o estudo de caso e com o passar do tempo vai reavaliando. Isso é importante também, reavaliar tudo. E como você disse, é por indicação médica? Sim, indicação. Não adianta chegar lá e falar, vim fazer. Às vezes acontece, um psicólogo indicou, mas aí não sabe que precisa da avaliação médica, aí a gente orienta, né? Porque o médico tem que respaldar aquele paciente. É para quê?
Qual que é o CID? O que precisa? É pra gente saber como que a gente vai trabalhar. Então, como de outro, não trem bagunçado. Não. Tem todo um Isso. protocolo a ser seguido antes de se começar. Com certeza. Por isso que virou um método reconhecido pelo Conselho de Medicina, Fisioterapia, tudo isso. É legal. É, muito bom. E... acho que a gente abordou bastante. Gostei. Tema, né? A gente Você perguntando. falou bastante coisa. Que bom. Queria agradecer. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Achei bem interessante. Acho que é uma ideia... como eu falei assim, eu já vi assim, realmente sim, muita recuperação de pacientes nesse caso. Minha esposa é fisioterapeuta. Que legal. Então, foi um dos temas até que a gente já tinha comentado em casa, até que seria um tema bem interessante. E eu aprendi bastante coisa, que realmente eu não achei que fosse tão sério? complexo que bom, assim. Que bom. Né? Porque a visão que a gente tem é muito básica. Sim. Às vezes a gente fica postando vídeo, uma foto, o pessoal, nossa, que legal, mas não entende todo aquele trabalho que tem por trás daquilo. Não é né? A assim. dedicação que a gente tem que ficar pensando naquele praticante. É algo bem científico, né? Não é Isso. algo... não é um passeio a cavalo, apenas, né? Queria agradecer, eu que realmente. agradeço. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, gestão de tráfego, toda a galera que faz e faz bem. Né? Dizer também que a gente está nos agregadores de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E é isso. Eu que agradeço muitíssimo.